Existe uma lenda que remonta a 3.000 anos sobre um jovem que morreu antes de sua hora e as consequências sofridas pelo homem que perturbou sua tumba. É um conto com todos os mistérios de um drama e uma quantidade de corpos de história de terror. Tutankhamon não deixou herdeiros, foi esquecido por seu próprio povo e esteve perdido por milhares de anos, mas tornou-se o faraó mais famoso de todos, conhecido mundialmente pelos tesouros escondidos em sua tumba e as mortes misteriosas daqueles que participaram da descoberta da tumba. Mais de 80 anos depois, a ciência pesquisa novamente para encontrar novas pistas e desvendar os mistérios por trás de uma das maiores lendas do nosso tempo. A maldição da tumba do rei Tutankhamon. Tutankhamon, a maldição do faraó. Cairo, Egito, uma cidade tão velha que existe um ditado que diz: quem não viu Cairo, não viu o mundo. Milhares de anos se passaram desde que essa cidade foi fundada, e muitas outras surgiram. Mas os antigos egípcios ainda sobrevivem aqui. E isso se destaca na multidão, e pulsa com o ritmo de uma dança de tempos distantes. Não muito longe do centro, arranha-céus tem visão para as pirâmides e a história parece bem real. Mas talvez o passado e o presente estejam mais próximos na máscara de ouro da múmia mais famosa do Egito. Tutankhamon, um faraó do Antigo Egito que está no coração dos mistérios da história moderna. Before the discovery of the tomb, Tutankhamun was virtually unknown. The questions that people had about Tutankhamun were primarily the significance of his historical position at the end of the 18th dynasty. Tutankhamun is sort of a strange mystery in his own right. He was very young when he came to the throne. He died very young of unknown causes. And he lived in a very sort of curious and turbulent time in ancient Egypt. And so there's a tremendous amount of romance and sort of myth that's grown up around Tutankhamun. Quando Tutankhamon morreu, seu corpo foi transportado pelo Nilo e sua tumba escondida. O tempo passou, o local secreto foi esquecido e a tumba se perdeu. Ficaria assim por mais de 3.000 anos. A descoberta da tumba em 1922 foi considerada um triunfo, e quando o faraó e os tesouros foram trazidos à luz, o rei Tutankhamon se tornou sensação. Arqueólogos queriam descobrir quem exatamente era esse faraó, como foi seu reinado e como ele morreu. Logo já havia outra questão muito mais sinistra: por que pessoas associadas à descoberta da tumba pareciam morrer precocemente? Adoeciam repentinamente, suicidavam-se, eram assassinadas. Isto era coincidência ou havia algo a mais? Para alguns, a resposta é clara. A tumba da múmia era guardada por uma maldição mortal. A história da maldição da múmia, as mortes recentes, os eventos bizarros, tudo isso prendeu a atenção popular por mais de 80 anos. Mas agora um pesquisador abriu uma investigação histórica e, como um detetive examinando antigas pistas, ele está estudando as lendas sobre uma rígida lente científica. E a questão é outra: conseguirá a lenda sobreviver ao rigoroso exame? Melbourne, Austrália. Muito longe do Cairo, mas a maldição do rei Tutankhamon é conhecida no mundo todo. Dr. Mark Nelson é um epidemiologista da Universidade de Monash e estuda causas e controle de doenças. Ele é um especialista em previsão de doenças coronárias, mas o destino o levou a uma nova direção. Something my son Felix said
while we were on holiday in northwest Tasmania, triggered a thing, well, perhaps it would be interesting to look at an urban myth such as the Curse of Tutankhamun and apply the research methods that I'd just learned during my PhD. Nelson visitou a tumba de Tutankhamon e a ideia de contrastar a lenda com seu estudo se tornou irresistível. Nobody had a scientific look at it as opposed to simply rejecting it out of hand. So that's why I decided to use these epidemiological study methods to investigate the curse. The interesting thing is that if you take a scientific approach to a myth, will you dispel the myth? A primeira coisa a se fazer é aprender tudo sobre a maldição, suas supostas vítimas. Investigar essa história pode ser perigoso, pois o tempo apaga muitas evidências. Mas com a ajuda da tecnologia moderna, o passado fica muito próximo. A 692 quilômetros do Cairo fica o Vale dos Reis, um antigo cemitério para muitos faraós egípcios. Em 1922, o arqueólogo Howard Carter passou 6 frustrantes anos pesquisando nestas colinas de calcário. Ele não foi o primeiro. Europeus iniciaram suas buscas nesse vale desde o século XIX. Eles vieram pelos tesouros enterrados junto com os faraós e descobriram que muitos saqueadores já haviam levado o prêmio. O Vale dos Reis já estava exaurido. 3.000 anos de saqueadores e arqueólogos limparam o lugar. Mas Carter acreditava que havia uma tumba desconhecida de um faraózinho chamado Tutankhamon. He couldn't be sure, of course, that the tomb was there, but the tomb of Tutankhamun was the only royal tomb of the New Kingdom that should have been in the valley but had never been found. He was also going on a series of clues that pinpointed this small rectangle in the Valley of the Kings that had never been excavated. So he was banking on the fact that this was really the last unexplored section of the valley. Carter teve uma ajuda em sua busca, o Lord inglês Carnarvon. Mas com os anos passando e nenhum sinal de tumba, Carnarvon estava desencorajado. Em 1922, ele decidiu cancelar a escavação. And Carter persuaded him to try one more season, and it was during that very last season that, of course, Carter made the most fabulous discovery probably in all of archaeology. Em 4 de novembro de 1922, Carter e sua equipe descobriram um degrau. Eles escavaram 16 degraus e encontraram uma porta rebocada. Atrás da porta, um túnel repleto de rochas. Para desânimo da equipe, parecia que o túnel havia sido descoberto e depois lacrado novamente. Teriam os saqueadores levado tudo o que estava dentro? Os homens trabalharam rapidamente removendo as rochas do túnel, adentrando até que encontraram uma segunda porta. Nervoso, Carter fez um pequeno buraco no canto superior esquerdo. Ele acendeu uma vela para ver se havia qualquer fumaça venenosa. Então, ampliou o buraco e olhou lá dentro. Atrás dele esperavam Carnarvon, sua filha Lady Evelyn e um assistente chamado Arthur Callender. Quando Carnarvon perguntou se Carter podia ver alguma coisa, ele respondeu que sim, coisas maravilhosas. The finding was stupendous. It was the most major archaeological find of that century, or perhaps any century. The discovery of the tomb caused enormous excitement, primarily because it was the only virtually intact royal burial ever discovered in the valley. And with the objects pouring out of the tomb, it soon became clear that it was an enormously wealthy and lavish burial. O corredor da tumba levava a 4 pequenas salas repletas de tesouros. Estátuas de ouro, grandes sofás com animais e até carruagens cobertas com ouro. Levaria anos para catalogar e preservar tudo. No dia 17 de fevereiro de 1923, a equipe entrou de fato na câmara mortuária e revelou um magnífico santuário.
um caixão de ouro maciço e o ouro de Tutankhamon dentro dele. The public went berserk over this tomb. Not only do you have a young pharaoh, the boy king, but you've got everywhere the glint of gold. More gold than anybody had ever seen. The multiple coffins, the beauty of the objects, and also sort of the mystery of what happened to this king. Carter e Carnarvon logo se tornaram celebridades, mas sua alegria duraria pouco, pois 7 semanas depois de adentrarem na câmara funerária, Lord Carnarvon estava morto. E mais mortes estavam por vir. Em 1922, o Vale dos Reis no Egito parecia não ter mais nenhum segredo. Só havia tumbas vazias e penhascos áridos. Mais tarde nesse ano, começava a se espalhar uma incrível descoberta. Howard Carter e sua equipe haviam desenterrado a tumba do rei Tutankhamon. Dentro dela se encontraram muitos artefatos, a maioria embanhada a ouro. Mas, de acordo com a lenda, também encontraram uma maldição de 3.000 anos. Hoje, mais de 80 anos depois, fica a questão: é possível estudar a maldição do rei Tutankhamon de uma perspectiva científica? There are a number of different ways you can approach epidemiological studies. What these studies are attempting to do is usually see what there's an association between an exposure to something and the development of a disease. Se Nelson descobrir as pessoas que ficaram mais expostas à maldição, ele pode aprender quanto tempo elas ficaram vivas e por que morreram. Se a maldição existe, ele pode aprender como que ela afetava a vida das pessoas. É uma premissa simples, mas não tão fácil quando se está estudando pela história. And of course, in these circumstances, we're looking at events that took place 80 years ago. What you had to do was go to a library. Antigos jornais contam a história. O financiador Lord Carnarvon foi a primeira vítima. Isso aconteceu apenas 7 semanas depois da abertura formal da câmara funerária do rei Tutankhamon. A descoberta ainda era manchete e a equipe ainda era aclamada pelo mundo arqueológico. Lord Carnarvon deixou o Vale dos Reis para descansar por 2 dias. Ele nunca retornou. A doença veio rápida. Uma infecção espalhou-se por todo o seu corpo. Quando sua saúde se deteriorou, levaram-no às pressas para o Cairo. Os médicos foram chamados. Sua filha fez vigília. Mas em 5 de abril de 1923, Lord Carnarvon morreu de pneumonia e nasceu a lenda da maldição do rei Tutankhamon. It certainly was big news at the time because the description that this was due to a curse and that he had defiled the tomb and he had suffered the retribution. The media was already all over this tomb because of the gold and the mystery of the young pharaoh, the boy king. So as soon as Carnarvon died, the media shifted into high gear and saw this as a direct result of a curse on this tomb. And this was the punishment of the pharaohs on Lord Carnarvon. I mean, it makes a romantic sort of tale that supposedly on the night that Carnarvon died, the lights all went out in Cairo and his dog started crying and fell over dead. And there were all these mysterious things that happened in connection with the death of Carnarvon. And this was just the beginning of this, horrible curse against anyone who worked in the tomb. Logo, repórteres vieram com um número de mortes que parecia só ter uma coisa em comum. 6 meses depois de Carnarvon morrer, seu meio-irmão Aubrey sucumbiu a uma infecção e fez uma pequena cirurgia. Arthur Mays, assistente próximo de Carter, teve de parar de trabalhar devido a problemas de saúde. Ele morreu de pleurisia, antes mesmo de a tumba ser removida por completo. Em 1926, o egiptólogo George Bendy caiu enquanto visitava a tumba e morreu logo depois. Um príncipe egípcio tomou um tiro após visitar o local. O egiptólogo James Henry morreu de uma infecção bacteriana. O magnata americano de uma companhia ferroviária, George G. Gould, pegou um resfriado na tumba e morreu de pneumonia.
O secretário pessoal de Howard Carter, Richard Bethel, morreu de um ataque do coração. Pouco tempo depois, o pai dele escreveu uma carta dizendo que não aguentava mais este horror e cometeu suicídio pulando de uma janela. Os jornais ligavam os eventos à tumba do rei Tutankhamon, não importando como. Em 1934, de acordo com alguns jornais, mais de 20 pessoas foram vitimadas pela maldição, e ela se firmava na crendice popular. Uma contagem de corpos que daria pesadelos a um investigador e uma cena de crime que duraria mais de 80 anos. Mas todas as cenas de crime contêm pistas, então o próximo passo de Nelson era focar na tumba. Ele começou com os artefatos encontrados dentro da tumba. Poderiam conter evidências de uma maldição? Apesar da grande quantidade de artefatos na tumba, alguns historiadores ficaram desapontados com o achado. Eles citam a falta de qualquer inscrição. There are no papyri in that tomb, and very few things that are purely hard documents of history. There's a lot of material that you can draw inferences from, but it was like the most beautiful thing in the world that in some ways disappointed. Eles também estavam perplexos com o tamanho da tumba. Apenas um corredor e 4 salas, menos de 370 metros quadrados. Como contraste, a tumba de Ramsés II era 8 vezes maior. When you compare the tomb of Tutankhamun to that of other pharaohs, other roughly contemporary pharaohs, his tomb is minuscule. And so it looks very clearly as if it is a non-royal tomb that was used for a royal burial. Esperando encontrar respostas, Carter e seu time cuidadosamente fotografou, coletou e catalogou todos os tesouros da tumba. A população se reunia do lado de fora para observar. Mas havia uma lenda que dizia que algum tesouro havia escondido, uma tabuleta que prometia a morte a quem perturbasse a tumba. If such a tablet had existed, it would have been physical evidence of a curse being placed on the tomb, and it would have given it more credence. No Instituto Oriental da Universidade de Chicago, a egiptóloga Emily Tetter sabia tudo sobre tabuletas com maldições. But this is part of a wall from a tomb built about 2400 BC, 1,000 years before Tut. And this has an actual curse. There's no question what this text is. If coming from the mouth of the man who owned the tomb, his name is Biu. And he says that anybody who comes into his tomb and desecrates the tomb will be seized by the neck like a bird in the necropolis. So in other words, his neck will be wrung, he'll be killed. Encontradas em poucas tumbas, as maldições egípcias praguejam de tudo, desde danos físicos até punições divinas. The reason they did these tomb curses was there was an unfortunate tendency and practice in ancient Egypt for people to go into tombs and take the grave goods, because there would be things that they could be sold, they would want. And so when people built tombs, they knew that their tombs were in danger, so they'd try to protect them, but considering virtually all the tombs in ancient Egypt were robbed, they were not very effective. Arqueólogos acreditam que a tumba de Tutankhamon foi saqueada 2 vezes, provavelmente logo após seu enterro. Eles apontam para diferentes tipos de rochas bloqueando a passagem. The robbers were looking for small portable objects that were very precious. So they were going after gold, perfume, and we think probably also textiles. And these could be easily sold on the open market. Na tumba, Carter encontrou diversos anéis enrolados em trapos. Ele acreditava que estavam sendo derrubados pelos ladrões que foram interrompidos pelos guardas, os quais depois fecharam a entrada. Mas poderia uma tabuleta ter rogado uma maldição? Carter sempre negou qualquer rumor disso. My impression of Carter that he was an honest, meticulous man. If he had found anything with writing on it, it would have been a major find, whether it had been a curse or any other topic. The tombs that have curse inscriptions on them, these texts are usually quite prominent. The tomb of Tutankhamun has very little decoration in it. The burial chamber is painted, it's not even carved. There's really no place that a curse inscription could occur reasonably in that chamber. Sem qualquer evidência de que a maldição tenha existido, existe dúvida sobre sua existência. Mas a ausência de uma maldição não é uma prova científica.
Assim, Nelson continua sua investigação e descobre que Tutankhamon morreu sob condições suspeitas. Como teria Tutankhamon morrido? Teria sido ele a primeira vítima da maldição? Dizem que a morte veio rápido para aqueles que perturbaram a tumba de Tutankhamon. Mas se a maldição existe, parece ter se comportado como uma doença contagiosa. As pessoas entraram na tumba e foram amaldiçoadas como se tivessem pego um resfriado e morrido. Então Nelson poderia estudar a maldição como uma doença contagiosa qualquer. Alguns jornais disseram que houve mais de 20 mortes. Mas o trabalho de um epidemiologista é separar o fato da ficção. Nelson precisava saber quem estava mais exposto à maldição e verificar se houve alguma mudança em sua vida. Ele sabia que os objetos não deram qualquer pista, mas poderia um exame na cena do crime revelar quanto a maldição era mais eficaz nas pessoas? There had to be a relationship to time of exposure. Otherwise, if visiting the tomb would cause the mummy's curse, then everyone who's visited since the time it was opened in the 1920s until the present obviously would be affected. What is more likely, if there was a malevolent spirit or an infective agent or a toxic agent, then it probably would be related to the fact that when you opened the tomb, or when you opened the coffin or the sarcophagus, or when you examined the mummy, that you would be exposed to the curse. Nelson acredita que há 4 ocasiões em que a maldição pode ter sido ativada. Quando a equipe de escavação entrou na tumba, quando abriu o sarcófago, quando removeu os caixões e quando examinou a múmia de Tutankhamon. You have to have a definition of exposure, so you can divide your people into those who are exposed to something and those who are not exposed for something. O próximo passo é verificar quem estava presente às 4 potenciais exposições. Em outras palavras, quem ficou exposto o tempo todo. What I decided to do was go back to the source document, the field diaries that were kept by Howard Carter and Arthur Mace, his assistant. And if you read through those, and also the book that he wrote shortly after discovery, called The Tomb of Tutankhamun, you can identify the people who were present there at the time that he broke the seals, opened the door, opened the coffin, and examined the mummy. Nelson começa a coletar os nomes dos diários e descobre que há outra morte intrigante a ser considerada, a de Tutankhamon. He had a very short marriage, a short life, and died young and tragically. Whether he died of natural causes or whether he met a violent death is another form of speculation. Poderia o modo como Tutankhamon morreu ter iniciado a maldição? Ou poderia ter sido ele a primeira vítima? Quando se inicia uma investigação, todas as opções devem ser analisadas. Tutankhamon era um jovem garoto quando assumiu o trono, por volta dos 9 anos. Mas também cedo dizem que morreu aos 18 anos. A combinação de uma morte precoce, um enterro às pressas e uma pequena tumba trouxe mais questões. There has been some controversy suggesting that Tutankhamun was murdered. É possível provar um assassinato de mais de 3.000 anos de idade? O professor de criminalística Mike King acredita que sim. Statistically, they're going to be a target of that aggression and they are going to know the offender. King acredita que é possível desvendar o mistério usando técnicas descritivas. Ele e seu parceiro Greg Cooper escreveram um livro afirmando que Tutankhamon havia sido assassinado. People ask, how on earth could you possibly go back and examine a case 3,000 years ago? The bottom line is, when it's all said and done, it still boils down to theories based on the pieces of evidence that we were able to uncover. Primeiro, eles eliminaram as mortes por acidente, doença ou suicídio. It was possible that any of those scenarios could have happened.
What we found, though, by examining the historical documents, that there was nothing that would have suggested that King Tut was suffering from an ailment that could have caused his death. So excluding natural causes was quite easy. The second thing that we needed to look at was the accidental death. And again, we believe that there would have been some indication to show why King Tut died unexpectedly. There is nothing in the records to show why King Tut died in the manner in which he died. And so we found ourselves shying away from the idea of an accidental death. In the area of suicide, again, there was nothing to get us past that point rather than just the theory. A única opção que sobra é assassinato. On the opposite end, Como se estivesse documentando um caso moderno, King traça o que é chamado de caso contínuo. Funciona assim: a criminalística, os policiais, estão mais propensos a serem vítimas de ocasião. Vítimas de baixo risco, como mulheres e crianças, estão mais propensas a conhecer seu agressor e serem escolhidas por ele. Bem protegido como um faraó, Tutankhamon tende a ser uma vítima de baixo risco. Se foi assassinado, King acredita que ele conhecia o agressor. Somehow, in his private places, he died. And so we then began to look at who is going to have access to this king at those times of day. And it had to boil down to the more intimate circle of associates. Para King, particularmente, uma pessoa se destacava: o conselheiro de Tutankhamon, chamado Ai. Ai tornou-se faraó após a morte de Tutankhamon. Então poderia ter sido ele quem colocou Tutankhamon na pequena câmara funerária. The treatment of Tut was incredible in our opinion. The sloppy nature of preparing King Tut's tomb was of great importance to us. Even the slopping of the paint on the walls and on the floors of the tomb seemed very out of character for a pharaoh, and it pointed to us to some real anger and frustration, and let's just get this guy gone and out of our hair. And based on the means, the motive, and the opportunity, our opinion after examining all of those individuals involved in King Tut's inner circle would be that his prime minister, Ai, the one who promoted himself to Pharaoh, would have been responsible for his death. Mas as evidências físicas confirmam. Dr. James Harris é professor aposentado da Faculdade de Odontologia de Michigan. Ele também é a única pessoa viva a ter tocado na múmia de Tutankhamon. Em 1976, Harris trabalhou na tumba de Tutankhamon como parte de um projeto que radiografava as múmias de faraós. Anos depois, sua lembrança continua viva. The first thing one thinks of is, first of all, the body seems rather small, perhaps because it's been broken up. The mummy was actually broken up in the removal of the treasures, so that the mummy is not in good condition. A vantagem disso é o raio-x da caveira de Tutankhamon, feito de forma surpreendentemente fácil. The head is broken off from the rest of the body, so we took the head and placed it in our cephalometer and took frontal and lateral x-ray views of the head of Tutankhamun. Tutankhamun still has some minor bandages around the skull itself. But I think what one thinks about is that he was extremely a very fine-featured individual and obviously very young. Os raios-x de Harris nos deram uma nova visão sobre o antigo rei. Como ortodontista, Harris deu mais atenção aos dentes. Tutankhamun had perfect teeth, the normal occlusion, as we would say in the United States. Mas ele acredita que esses antigos dentes também guardam uma surpresa. Ele diz que eles não pertencem a uma pessoa de 18 anos. Our x-rays would tend to argue that he was a little bit older than most people thought when he died, possibly 20, 21, or 22 years of age. Tutankhamun was a boy king to start, but he was not a boy king at the time that he died. I mean, he was a young adult. Tentar descobrir a idade de Tutankhamon quando ele morreu é importante, mas poderia o raio-x nos dizer como ele morreu? Um fragmento de osso dentro do crânio levanta suspeitas. Much has been said about particularly one loose fragment, which we can see right here, and this has been argued this might have been the cause of his death. The fragment was broken off, for example, if he had been struck with an instrument at the skull, or particularly the base of the skull. But our information from the people that have looked at our x-rays is this would not be the cause of death. Rather, that piece of fragment might have been the part of the mummification process when the brain was removed.
O resto do crânio parece intacto. You can see on the X-ray, you can see very well the plates of the cranial vaults, and there is no indication of abnormal thinning. There is no indication of fractures. Very qualified people who've looked at this material, they can come to no conclusion that this material or this X-rays indicate any way what the cause of death of Tutankhamun was. No final das contas, podemos não saber nunca qual a causa da morte. There does not seem to be any agreement on the cause of death. The body has been looked at by physicians, by radiologists, and also by enthusiasts. And so you end up getting a wide variety of different types of explanations of why he died. I think at this point there is no conclusive evidence that he was, for example, murdered. He might have been, but he may not have been murdered. For all we know, he might have gotten the flu and died. We simply don't know. And I think until there's more conclusive evidence, I prefer to say cause of death unknown. Assim, outra teoria foi firmada. Não há provas sólidas que liguem a forma como Tutankhamun morreu com a maldição. Entretanto, ele morreu. Sua múmia ficou sozinha por mais de 3.000 anos e milhares de pessoas visitaram a tumba após sua abertura. Quem entre elas estaria mais propenso a sofrer a maldição? É possível que haja qualquer outra coisa na tumba além da maldição? Assassinato, suicídio, pneumonia e outras causas de morte. Para aqueles que acreditam na maldição do rei Tutankhamun, mais de 20 mortes servem de prova. Mas Nelson encontrou 4 situações nas quais as pessoas estariam propensas a sofrer com a maldição. Quando entraram na câmara funerária, quando abriram o sarcófago, quando removeram os caixões e, por fim, quando examinaram a múmia de Tutankhamun. Procurando pelas inscrições de Carter, Nelson encontrou 25 pessoas presentes em mais uma ou mais dessas situações. A lista inclui Lord Carnarvon e sua filha, Howard Carter, Arthur Mace, Arthur Callender e 20 outros cientistas e dignatários. Todos potencialmente expostos à maldição. Teria isso encurtado suas vidas? Nelson precisa descobrir exatamente quando cada um deles morreu. Ele já sabe que Lord Carnarvon morreu em 5 de abril de 1923, apenas 7 semanas depois de a câmara funerária ter sido aberta. Mas é possível que outra coisa dentro da tumba que não maldição tenha matado Carnarvon. There's been an effort in recent years to look at this whole idea a little bit more scientifically and getting away from an idea of a religious curse, looking if there might be another reason why some people who work with mummies died before they should have. And this has basically focused on different types of spores or molds or microbes that might be present on mummies. O Museu de Chicago tem muitas múmias e o curador da coleção egípcia, Jean Philip, toma conta delas. I know not a single person that's gotten ill from working with mummies. Philip acredita que o próprio processo de mumificação torna seguro mexer no corpo. Os egípcios acreditavam que precisavam do seu corpo preservado para outra vida. Wanting to keep the body whole so that they could live this eternal life, they developed a system whereby they dried out the body to keep bacteria away from it, which would normally be destroying the flesh. Sem as bactérias para decompor o corpo, a múmia poderia durar para sempre e provavelmente fungo e mofo teriam problemas para se desenvolver nele. In terms of a real idea that people who go into tombs and excavate mummies and bring them out to the museums, etc., they're going to get sick and die, no, I don't think that it's an important element in Egypt. We wouldn't still be doing it if we thought that was the case. Uma teoria diz que Carnarvon morreu de antrax ou qualquer outro esporo mortal deixado para proteger a tumba. I would say the likelihood of biological warfare is nil. If they were right, we would find people dead who went in afterwards and tried to rob the tomb, because Egyptians were doing that from the beginning of mummification.
And I know of no instance that we find some dead individuals from disease found in tombs that they were trying to rob 1,000 years ago or 500 or 100 years ago. No final, tudo pode estar relacionado a Carnarvon. People tend to discount the fact that Carnarvon was in Egypt initially because of his very frail health. Carnarvon had had an automobile accident years before in England, and his doctor sent him to Egypt specifically for his health. And this was very common in that period, that Englishmen and women would be sent from the damp environment of England to the nice, dry, healthy climate of Luxor. And so he was there essentially as a convalescent in the first place. No Egito, na década de 1920, antes da penicilina, uma lesão cotidiana poderia ser fatal. No caso de Carnarvon, foi um pequeno talho. Ele cortou uma mordida de mosquito inflamada e por isso pegou uma infecção. What happens when you break the surface of the skin, especially in the tropics or in hot climates such as that, is that the bacteria that normally live in your skin can use that opportunity to break down into the skin and infect the tissue through the skin and spread into the skin. So what probably happened in his case is that they got their way into a blood vessel and spread throughout his body through blood poisoning. The medical term for that is septicemia. This can become an overwhelming infection with a person. You become very ill, and often people under those circumstances develop pneumonia, which is an infection of the lungs. And pneumonia is often described as the old man's friend. It's the common condition which elderly men die of because their immune system, their body's all run down. So if you've got an intercurrent illness, another illness that's causing your body to be under a great deal of stress, then it is often pneumonia, the final act in the play of life. A morte de Carnarvon certifica que foi por pneumonia. There's a wonderful word, it happens to be in Yiddish, but it's called bashert. You know, it means fate. You know, sometimes fate does enter into these things. Your time to go, it's your time to go. Agentes biológicos na tumba estão descartados. Mas como fica a maldição que antecipou a morte de Carnarvon e outros? Nelson tem as informações que procurava. Ele conhece os dados das 25 pessoas mais propensas a sofrer com a maldição. Quando ele examina minuciosamente esses dados, chega ao que ele acredita ser a verdade por trás da lenda. Em uma terra onde cada pôr do sol é uma lição a ser aprendida, é fácil acreditar que poderes antigos ainda existam. Mas converse com historiadores e você terá muitos consensos sobre a maldição de Tutankhamun. I think the Curse of Tutankhamun has the same sort of appeal to the popular imagination as Elvis does. People everywhere are still hoping that Elvis might be alive somewhere. And I think they're still hoping that the curse might have some validity. It continues, it continues, it continues. And I think part of it is people wanting even more, maybe, than there was with the tomb. The tremendous gold, the beautiful artifacts, the poignancy of this being a young pharaoh who died very, very young, somehow just isn't enough. People want to have more mystery and more romance. Mas poderia a maldição sobreviver à precisão científica? Nelson identificou 25 pessoas que estavam presentes na câmara, abrindo o sarcófago, os caixões e com a múmia quando foi perturbada. Se a história da maldição é verdadeira, Nelson poderia conhecer o efeito dela na vida dessas pessoas. Mas saber os potencialmente expostos não é suficiente. Ele precisa de um grupo de controle. Ele encontra outros 11 ocidentais que estavam na lista de Carter no Egito, mas que não estavam expostos nos momentos cruciais. Este número inclui esposas e cientistas. I excluded the local Egyptians. The first reason is coming from a different cultural and population.
is that they would almost certainly have a different life expectancy. The other problem that you will have with the locals is the recording of births and deaths. So that's likely to be much poorer. So the best way to make sure that you could get consistent data is to actually look at the Westerners, so people who came from the United States, United Kingdom and France in the main. And under those circumstances, you can then compare the two groups to see if there's a statistically significant difference in survival. A primeira grande surpresa de Nelson acontece quando ele observa o grupo dos potencialmente expostos. The exposed group, on average, survived about 21 years after they were exposed and lived to the age of 70. Para cada morte precoce, há os que viveram por décadas. Lord Carnarvon, exposto à abertura da câmara funerária, morreu 7 semanas mais tarde. Mas sua filha, que estava com ele naquela data, sobreviveu por mais 57 anos e morreu com 78 anos. Arthur Mace, exposto em 2 situações, morreu 5 anos depois. Mas Harry Burton, com 4 exposições fatais, viveu por mais 17 anos e morreu com 60 anos. E Alan Gardner, exposto 2 vezes, morreu com 84 anos, 41 anos depois do descobrimento da tumba. Now, if you go back into the 1920s, if I said to you that this group who were exposed to the Mummy's Curse, on average, lived to be 70 years old, everyone would accept that as being a normal life expectancy. So if there really was an effect of a Mummy's Curse, if people died shortly after exposure, then that average should be much, much lower than 70. And that's not what we saw. A outra surpresa acontece quando Nelson observa o segundo grupo. Eles viveram uma média de 29 anos após a tumba ter sido aberta. Com uma média de 75 anos como expectativa de vida, 5 anos a mais que o grupo que foi exposto. Poderia a maldição ter tido algum efeito? Nelson acredita que não. There were more women in the unexposed group and they were a younger age. Women on average live in Western societies 6 to 7 years longer than men. If you take away the differences due to age and due to gender, then there was no statistically significant difference between the two. And the fact that these people lived 20 to 30 years afterwards to an average of 70 and 75 years respectively suggests that there was no physical entity called the Mummy's Curse. Talvez o argumento mais indicativo contra a maldição seja Howard Carter. He was there during all aspects of the original discovery, the breaking of the tomb, all parts of the exploitation of the tomb. So if there was anyone who would be earmarked for death, it would be Howard Carter. Carter morreu em 1939 com 64 anos, 16 anos depois de acender a vela e olhar para a história. As descobertas de Nelson estão publicadas no Jornal Britânico de Medicina, mas ele sabe que mito pode ser muito mais diversão e entretenimento do que fatos. I think that it'll live on, in spite of what I've said. And the reason is that the existence of the myth has nothing to do with the facts of the case. It's the way that society looks at them. Even though this person's been buried for 3,500 years, we have defiled his body and burial place, and therefore something should happen to us. A despeito da ciência, a lenda da maldição do faraó Tutankhamon pode permanecer, assim como a história da morte de Lord Carnarvon e sobre aqueles que cruzaram o caminho dos antigos faraós e morreram prematuramente.